E aí, pessoal? Paulo Soares, da DPComp do Nota Já aqui. E agora a gente vai para a nossa terceira aula sobre atestado de saúde ocupacional, o ASO. Na primeira aula a gente falou sobre obrigatoriedade lá da CLT. Na segunda aula a gente falou do admissional e do periódico. E agora a gente vai ver no slide que a gente vai falar sobre mais dois tipos de atestado de saúde ocupacional, que é o exame de mudança de riscos ocupacionais. Este exame é obrigatório sempre que um empregado passe a exercer outra função na empresa que ofereça um nível de exposição a riscos diferentes ao que ele está trabalhando até então, mesmo que ele tenha feito um exame recentemente. Esse aqui é bem tranquilo, tá? Então é assim, você está trabalhando na empresa e você tem lá um nível de risco. Vamos usar um exemplo que o nível de risco é 1, nível de risco nenhum. Aí eu vou passar a exercer outra função na empresa e essa outra função tem um nível de risco maior. O que eu preciso fazer? Preciso pedir para que o empregado faça um exame para atestar se a saúde dele está em condições de exercer essa nova função que é mais perigosa do que a antiga. Então é como se você estivesse contratando um funcionário novo, é como se fosse o admissional dele especificamente para aquela função nova. Qual que é o detalhe que é importante aqui? Todo mundo sabe que os atestados têm uma validade, dependendo de 90 dias, dependendo de 135 dias, a gente vai falar disso mais tarde, na última aula, na verdade. E as pessoas acham que podem aproveitar um atestado válido. Isso não é verdade. Então, no meu exemplo, eu estou trabalhando numa função que não tem risco nenhum. Essa função que não tem risco nenhum, eu já acabei de fazer o periódico. Vamos supor que faz um mês que eu renovei o meu atestado fazendo o periódico. Meu atestado é novinho, ele está válido, mas ele é válido para um risco muito baixo. Quando eu mudo de função e aumento o risco dessa função, mesmo que eu tenha feito um atestado ontem, vou ter que fazer outro amanhã, tá bom? Essa é a única questão aqui. E o outro tipo é o de retorno. Este exame é obrigatório sempre que um empregado que tenha ficado afastado por 30 dias consecutivos ou mais, em razão de doença ou acidente, relacionados ou não com suas atividades profissionais, retorna às suas funções. Assim como o exame admissional deve ser feito antes do empregado voltar a trabalhar. E gravidez não é doença. Aqui então nós temos, eu tenho um empregado que ou ficou doente ou sofreu um acidente e ficou 30 dias ou mais afastado. Quando ele se recuperar e for voltar para trabalhar, ele também precisa fazer um exame para ter outro atestado. Tá? Então não interessa se o atestado dele estava válido, porque ele teve o acidente e a doença. Então ele vai ter que fazer outro exame para saber se ele ficou bom do acidente e da doença. Outro detalhe, não importa se esse acidente ou essa doença ele contraiu trabalhando ou não, se está relacionado com o trabalho ou não, tanto faz. Isso aqui, para essa regra do exame de retorno, isso não faz nenhuma diferença. É óbvio que do mesmo jeito que eu falei lá do admissional, você só pode deixar ele voltar a trabalhar depois que tiver com o atestado na mão, porque senão envolve as mesmas responsabilidades. Ele entra, tem um piripaque na sua empresa e você não está com atestado de retorno, vai ser um problemão para você, tá? E a outra questão é que até 2022, a grávida que tinha tido nenê e voltando da licença maternidade precisava fazer esse exame de retorno. Mas como gravidez não é doença, isso foi excluído e agora não é mais necessário. Então, se você gostou dessa aula, dá um like, curte aí pra gente. Segue a DPComp aqui no YouTube e não se esqueça, DPComp, especialista em sistemas desde 1981.